Oi pessoal, boa tarde a todas e a todos. Prazer estar aqui com vocês. Hoje a proposta desse vídeo é falar um pouco sobre a doutrina da situação irregular. No primeiro vídeo dessa série, que trata de vídeos que são gravados com o objetivo de tratar dos direitos da criança e do adolescente, nós tratamos da Convenção Internacional dos Direitos da Criança. E aí a gente diz que essa convenção que instaurou aí, a nível internacional a doutrina da proteção integral dos direitos da criança, ela veio suplantar a doutrina anterior, uma doutrina anterior que era a doutrina da situação irregular. As leis que foram feitas até a aprovação da Convenção Internacional em 1989 pela ONU, elas tinham a influência dessa doutrina da situação irregular, e aqui a gente está hoje para discutir um pouco sobre essa doutrina, quais são as suas características e como é que a gente consegue identificar aí uma lei que tenha traços e que traga essa doutrina no seu texto, tá? É muito importante a gente colocar que, como marco da proteção integral dos direitos da criança e do adolescente, nós temos aí a concepção de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. E essa é uma característica que, de certa forma, é oposta à doutrina da situação irregular, que vai trazer crianças e adolescentes como objetos. Não são sujeitos de direitos, são objetos que sofriam aí por não terem direitos especificados, por não ter um aporte, um catálogo de direitos próprios específicos, são objetos que vão sofrer a intervenção tutelar do Estado. Havia uma concepção muito negativa, pessoal, de crianças e adolescentes, como pessoas que precisavam da proteção do Estado por não serem pessoas completas, por serem pessoas incompletas, que não podiam opinar nas questões afetas a elas. Então, tudo isso possibilitava uma relação com o Estado, com a sociedade, com a família mais tutelar e também com um caráter fortemente assistencialista, tá? É interessante dizer que a doutrina da situação irregular, ela teve uma influência muito forte de uma teoria que a gente chama de teoria positivista. Essa teoria, ela foi característica, teve uma forte influência aí no final do século XIX, início do século XX, principalmente na área criminal. A gente pode dizer que a influência dela foi em todas as ciências, mas na área criminal ela tem a sua força, ela tem a sua influência característica. E um dos propósitos da teoria positivista é, de certa forma, regularizar no tecido social, na sociedade, situações irregulares, situações anormais, situações que poderiam, de certa forma, fugir e deixar de conceber a sociedade como um todo homogêneo. A gente pode, diante dessa teoria positivista, a gente tem alguns conceitos e algumas influências aí na criação de medidas de tratamento, medidas de segurança, medidas terapêuticas, ou seja, um conjunto de medidas, um conjunto de intervenções que vão possibilitar que o Estado normalize a situação que está até então irregular, a situação que está anormal, para torná-la mais normal, digamos assim, para torná-la a sociedade como um todo coeso, homogêneo, que é assim que se entendia como a sociedade deveria ser. Então, crianças e adolescentes, de certa forma, que estavam sob uma situação de abandono, que estavam sob condição de maus tratos e também que eram autores de infrações, de atos, elas estavam numa condição fora da normalidade, fora do que se esperava dessas pessoas. Então, era preciso que se regulamentasse essa situação. É preciso que se voltasse, que o caos que uma vez tivesse sido rompido, que ele pudesse ser restaurado. Então, a teoria positivista, a gente pode dizer que ela teve uma forte influência também na doutrina da situação irregular. Dentro dessa caracterização de menores que estavam em situações irregulares que deveriam voltar para uma condição de normalidade, de irregularidade. Para vocês terem uma
ideia um pouco mais clara sobre isso, o Código de 1979, que é o Código de Menores, no Brasil, ele se aplicava a pessoas com até 18 anos de idade ou entre 18 e 21 anos, nos casos expressos em lei, que se encontravam em uma situação irregular. Ou seja, esse código ele não se aplicava à integralidade dos direitos da criança e do adolescente, como a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ele se aplicava a essas pessoas que estavam sob essa condição irregular, sobre essa situação irregular. E o que caracterizavam uma criança ou adolescente na situação irregular? Você tinha aí diversas situações, né? Você tinha jovens, crianças e adolescentes privados da sua subsistência, você tinha crianças e adolescentes vítimas de maus tratos, até crianças e adolescentes autores de atos infracionais, ou seja, estavam todos nesse grande guarda-chuva que era essa condição de situação irregular. E é muito interessante a gente perceber que a doutrina da situação irregular, ela vai justificar aí a abolição do princípio da legalidade, que é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Porque como essas pessoas elas estão em condição, em situação irregular, o Estado ele tem que intervir sobre elas, e como você não tem uma linha de atuação, de intervenção regulada, normatizada, com princípios claros e específicos, você vai ter muitas vezes uma atuação arbitrária, uma atuação discricionária, que muitas vezes, com o objetivo de evitar a violência ou surtos de violência, traziam e propagavam ainda mais violência. E daí é que está a importância de você ter um catálogo de direitos para você regularizar essa relação do Estado com crianças e adolescentes, da família com crianças e adolescentes, evitando aí intervenções arbitrárias, tanto na vida das crianças e dos adolescentes, quanto na vida dos seus familiares. Um dos reflexos e uma das características das leis da doutrina da situação irregular, a gente pode mencionar, é o uso, por exemplo, de termos vagos, de termos imprecisos. Quando a gente tem a terminologia de menores, que eram então concebidos as crianças e adolescentes até os 18 anos de idade, que se encontram sobre perigo moral, risco material. Essa terminologia, pessoal, é muito genérica, é muito ambígua e elas são muito imprecisas, só que elas eram muito utilizadas para justificar a inserção de crianças e adolescentes nesse sistema de justiça especializado. Então, são características muito genéricas, muito abstratas, que você acaba não tendo uma precisão para balizar a atuação do Estado nessa perspectiva. As medidas que eram aplicadas aos adolescentes autores de atos infracionais, que são mencionadas no Código de 1979, mas também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Só que no Estatuto da Criança e do Adolescente elas são tidas como socioeducativas. O termo socioeducativas ele é criado, ele é cunhado na elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas no Código de 1979 você tem aplicação de medidas. Muitas vezes, quando se tinha uma aplicação de uma medida para privar o adolescente da sua liberdade, ela era por prazo muitas vezes indeterminado, até que se alcançasse a maioridade, os 18 anos de idade. Ou seja, você também não tem uma precisão, uma limitação dessa intervenção, desse caráter, que é um caráter que implica em uma perda para o adolescente, de privação da sua liberdade. Então, essas medidas, elas tinham muitas vezes um caráter indeterminado até que se alcançasse a maioridade. A função de um juiz, muitas vezes, ela extrapolava a função jurisdicional. Porque, como foi colocado aqui, o menor que se encontrava em situação irregular, ele era tanto privado de direitos,
de direitos socioassistenciais, ele podia estar privado de direitos, mas ele também podia ser vítima de maus tratos, ele era autor de ato infracional. Então você tinha um grande guarda-chuva para abraçar essas situações. E muitas vezes o juiz ele tinha que se haver com questões afetas ao direito socioeducativo ou direito penal juvenil, como alguns dizem, para lidar com questões de políticas sociais. Você tinha uma justiça especializada, mas ela não tinha dentro dela essa divisão. Então o juiz ele acabava se ocupando de questões de políticas sociais, ao mesmo tempo que se ocupava de questões de direito infracional. Então essa divisão ela não era muito clara, né? Ela não era muito específica. Uma outra questão que é importante dizer é que havia, dentro da doutrina da situação irregular, você tem um traço, né? Assim, você tem um traço de intervenção, que é do dispositivo legal tutelar sobre crianças e adolescentes que se encontram nessa condição de menores, né? Nessa condição irregular. Enquanto que você tem crianças e adolescentes que, por estarem dentro do dispositivo escola, família, eles não vão sofrer a intervenção dessa justiça especializada. Então, as questões afetas a essas crianças e adolescentes, elas vão ser tratadas muito mais no âmbito do direito da família, enquanto essas questões que são afetas a crianças e adolescentes irregulares, em condição irregular, elas vão ser tratadas aí pela justiça dos menores, tá? Então, é isso, pessoal. O objetivo foi fazer esse vídeo, tá? Assim, para trazer um pouco de clareza sobre o que é a doutrina da situação irregular, o que ela representa, o que ela representou, quais são as características que são que a distinguem, né? Assim, das leis, os marcos legais, como é que eles podem ser evidenciados, como é que eles podem ser caracterizados. No próximo vídeo aí a gente vai falar sobre a doutrina da proteção integral, o que é essa doutrina, o que ela tem o objetivo de suplantar, quais são as características, quais são as características das leis que são feitas sob a égide da doutrina da proteção integral. Então, no próximo vídeo, a gente vai tratar da doutrina da proteção integral. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Assim, se vocês quiserem alguma informação sobre o material que eu utilizei para fazer esse vídeo, vocês podem clicar, comentar, curtam o vídeo se vocês tiverem gostado, participem do canal, se inscrevam, tá? O objetivo aqui é fazer um bate-papo, trazer um pouco dessa evolução histórica dos direitos da criança e do adolescente para vocês. Espero que vocês tenham gostado, um beijo grande, até mais!